Olá, nesse vídeo eu vou iniciar uma série sobre um componente bastante usado aí na eletrônica, na mecatrônica, na eletrotécnica, que é o relé. Apesar de ser bastante usado, os iniciantes na eletrônica e nas demais áreas desconhecem o princípio de funcionamento do mesmo e também desconhece como usá-lo, como inseri-lo no seu circuito aí para que ele ligue ou desligue, tá? Então, neste primeiro vídeo eu vou dar informações básicas sobre o mesmo e nos demais vídeos eu vou aumentando as informações, lembrando que são informações básicas de cunho leigo, ou seja, usando linguagem leiga, que é exatamente para aqueles que estão iniciando na eletrônica, né? Não se confundam, tá? Como eu tenho falado, meus vídeos são direcionados aos iniciantes e hobbyistas da eletrônica, por isso que eu procuro usar sempre uma linguagem leiga, uma linguagem simplificada, tá? A primeira pergunta que uma pessoa que desconhece o relé poderia fazer é: o que é o relé? E a segunda, para que serve? Então vamos lá. O relé nada mais é do que um interruptor. Porém, a vantagem desse interruptor para um interruptor comum é que você pode programar o momento que ele vai ligar ou desligar. Essa é uma das vantagens, existem outras, mas a principal que realmente faz a grande diferença é esse fato. Você pode programar o tempo que ele vai ligar, a hora que ele vai ligar ou desligar. Um exemplo que conhecido de todos é a nossa fotocélula. A iluminação pública é ligada através da fotocélula. E a fotocélula nada mais é do que um relé programado para ligar e desligar em determinado tempo. Ou seja, liga quando escurece e desliga quando o dia amanhece, né? Então daí você já percebe a grande vantagem de usar o relé ao invés de um interruptor comum, tá? A outra pergunta: como funciona? O relé, o princípio de funcionamento do relé é muito simples, tá? Ele funciona através do eletromagnetismo. No seu interior tem uma bobina e 3 terminais. Este aqui é o esquema básico que você encontra na maioria dos desenhos elétricos aí, né? A bobina e 3 terminais. Quando você energiza a bobina de um relé, essa bobina cria um campo eletromagnético. E o que é isso? Na linguagem leiga, nada mais é que ela se transforma em um ímã. E quando energizada, esse campo eletromagnético atrai um dos terminais do relé, tá? Então observa que temos 3 terminais. O primeiro terminal é chamado terminal comum, o outro aqui é terminal NF e esse é o NA. Quando não há tensão na bobina, o terminal comum faz contato com o terminal NF. Quando você energiza a bobina, esse terminal comum é atraído pelo campo eletromagnético da bobina e passa a fazer contato com o terminal NA. E aí, qualquer objeto eletroeletrônico que esteja ligado no terminal NA é energizado. Então, o princípio de funcionamento é muito simples, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir um relé desse, né, e mostrar o invólucro, eu tirar esse invólucro protetor, que é de plástico, e vou mostrar para vocês o interior, o seu conteúdo do relé, a bobina e os contatos abrindo e fechando, tá? Eu vou dar uma pausa aí no vídeo, lembrando o seguinte: como eu falei, é uma série, esse é o primeiro vídeo.
há mais vídeos sobre os relés, como identificar os terminais, né? Observe esse relé aqui. Tem trocentos terminais, na verdade 8. Como identificar esses terminais? Vou ensinar a construir um relé. Essa coisa feinha aqui é um relé caseiro. Eu vou ensinar como você constrói, pode construir um relézinho desse, ok? Então, vou dar um break e já volto. Vou usar a bobina do relé agora e vocês vão observar. Observe, este aqui é o terminal comum, este é o terminal NF e esse é o terminal NA. Quando eu energizar a bobina do relé, o terminal comum vai se afastar do terminal NF e fazer contato com o terminal NA. Observe aí. Observe. Energizei, ele faz contato com o NA. Quando eu paro de energizar, ele volta à posição inicial. Então é isso que faz um relé, tá? Nada mais que isso. Agora vem a pergunta para os iniciantes. Como identificar esses terminais NF, NA e comum? Pois, pelo menos para os relés relacionado à eletrônica, direcionado à eletrônica, muitos não vêm com essa identificação. Observe-se aqui, ó. É um relé de 8 pinos e não tem absolutamente nada para identificá-lo. Então, se o iniciante pega um relé desse, vai ficar perdido, porque não sabe o que ligar em que pino. Então essa vai ser a nossa próxima etapa, identificar os terminais de um relé, tá? Alguns fabricantes colocam informações nos terminais, mas, por exemplo, este aqui, esse é uma coisa bem simples que eles deveriam fazer com todos. Se você, não sei se a câmera vai dar para pegar legal, mas no final está indicando os números dos terminais, tá? Indicando qual terminal NA e indicando qual os dois terminais da bobina, tá? E esse é um relé para alta corrente, é 70 amperes. Então é um relé para automóvel, né? Este que eu mostrei para vocês, agora este aqui é para eletrônica de baixa potência. E estes, que são os mais usados pelos iniciantes, é que não tem nenhum tipo de identificação. Ele tem sim um código aqui na sua parte de cima, que o identifica, e você teria que procurar na internet, né, no seu datasheet, para saber essas informações, né? É bem complicado para o iniciante fazer isso. Então, agora, no próximo bloco, vamos aprender como identificar os terminais de um relé. Aguarde.